Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco e que nessa noite, então, possamos aqui alcançar o que viemos em busca quando nos deslocamos até esse trabalho. Seja só essa nossa busca a melhoria física, seja o equilíbrio espiritual, seja a resposta para as nossas dúvidas, seja serenidade perante as nossas angústias, que a gente possa alcançar tudo isso. E o assunto, então, que nos foi proposto para trazermos uma breve reflexão nesse período da exposição doutrinária, que antecede toda a parte do tratamento, e eu sempre gosto de lembrar, não por ser o Renato que está falando, mas lembrar da importância que tem esse momento da exposição doutrinária para todos nós, inclusive para esse que vos fala. Porque é através da exposição que a gente vai tendo, muitas vezes, elementos, informações que vão nos ajudar a alcançar aquilo que a gente está buscando. Então, muitas vezes, na própria exposição, a gente já consegue ter ali uma grande parte do tratamento. De imediato, então, vamos para o tema, que o tema proposto foi o autoconhecimento. E o tema autoconhecimento, e a gente já inicia fazendo uma breve definição, o autoconhecimento é conhecer-se, é fazer uma jornada interior de conhecimento sobre si mesmo, uma jornada interior de reflexão sobre si mesmo, de trazer dúvidas e responder essas dúvidas. Tudo isso é o autoconhecimento. Dúvidas com relação a quê? Dúvidas com relação a nós mesmos. E essa questão do autoconhecimento, ela vai surgir, das obras que a gente tem essa questão sendo abordada é justamente na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde ali Santo Agostinho, que responde a essa pergunta na condição de espírito, nos coloca que o autoconhecimento foi uma ferramenta muito importante, um recurso muito precioso que ele utilizou quando ele estava aqui encarnado. E aí então ele narra na questão exatamente como ele fazia. Ele informava que, ao término do dia, ele fazia uma análise do seu comportamento naquele dia. O que tinha sido agradável naquele dia, o que foi bom, o que foi ruim, aonde é que ele tinha acertado, aonde ele poderia ter se equivocado. Fazia, então, uma análise completa no dia mesmo. E com base no que ele chegava à conclusão naquele dia, ele muitas vezes tomava ações no dia seguinte. Por exemplo, se ao término do dia ele constatou, ele chegou à conclusão que ele prejudicou alguém, então no dia seguinte ele tentava corrigir essa falha. Se ele ofendeu ou magoou, da mesma forma, ele tentava fazer uma correção. Aquilo que foi bem feito, aquilo que foi produtivo, aquilo que foi motivo de elevação, ele repetia no dia seguinte. Então, dia após dia, ele ia fazendo esse processo. E isso deu para ele, né, um ponto importante dele avaliar as atitudes dele, mas também, aí a gente acrescenta, Santo Agostinho nos falava da avaliação das atitudes, mas o próprio autoconhecimento, ele vai além de analisar as atitudes, e certamente Santo Agostinho fez também, que é justamente, além de analisar como nós estamos nos deslocando, o que nós estamos fazendo, é analisar também as nossas qualidades, é analisar os nossos defeitos. E quando se fala em analisar as qualidades, às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas qualidades, qual é a qualidade que eu tenho? Às vezes as pessoas estão num período difícil da vida, né? Estão lá com uma depressão, estão com a estima baixa, estão com uma influência espiritual negativa e não conseguem enxergar as qualidades que possuem. Mas, irmãos, é importante destacar, todos nós temos qualidade. Todos nós temos algo de bom dentro de nós. Todos nós somos filhos de Deus e nesta condição nós somos também criados para o bem, criados para o amor. O que acontece? Muitas vezes nós não, se alguém nos perguntar ou se nós mesmos nos perguntarmos as nossas qualidades, talvez a gente tenha dificuldade de expressar.
Porque elas não existem? Não, porque talvez elas estejam apagadas. Talvez elas estejam esquecidas. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa tão simpática, tão alegre, mas com os acontecimentos da vida ela vai ficando triste, apagada. Mas ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa carismática, é uma pessoa simpática. Apenas naquele momento mais frágil que aquilo, né, que aquela qualidade, entre aspas, está adormecida. E justamente a proposta é trazer essas qualidades à tona. O autoconhecimento fala de conhecer as nossas qualidades, mas fala também de conhecer os nossos defeitos. E aqui é importante a gente fazer um destaque, que o autoconhecimento, aquele momento que nós vamos tirar do nosso dia para conversarmos conosco mesmo, vamos assim dizer, para nós entrarmos para dentro de nós mesmos, para nós nos isolarmos do mundo, mas não do mundo físico, principalmente do mundo digital. Qual é a tendência hoje? Eu me incluo nisso, eu preciso me vigiar nisso. Chega de noite, a gente está ali no celular vendo o que foi, o que não foi, como é que é. Às vezes está até fazendo um curso ali pelo celular. Estamos fazendo uso de uma ferramenta, mas às vezes a gente dá muito tempo para coisas. Eu acho que tem uma palestra, né, André, que vai vir aí a respeito dessa questão. Já estou dando aqui não spoiler, estou dando uma prévia, porque aqui a gente fala português, né? Então a gente já está dando uma prévia, vai ser abordada essa questão da perda de tempo com recursos tecnológicos que tomam o nosso tempo. Qual é a proposta do autoconhecimento? É nós tirarmos um momento do nosso dia para nós mesmos. Desligados do celular. Ah, não, eu vou deixar aqui no silencioso. Sim, mas daí vai acender a luzinha, tu vai querer olhar o que. Não, desliga do mundo e entra para dentro de si. Essa é a proposta do autoconhecimento. Isso é fácil? Talvez mais difícil que se imagine. Porque com o passar do tempo, dos anos, às vezes a gente não desenvolveu esse hábito. E todo hábito novo que a gente vai criar, toda a expressão nova de algo que a gente vai fazer, vai ter uma certa dificuldade. É o tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos. Mas esse olhar é um olhar muito especial. Não é o olhar movido pelo orgulho ou pela vaidade. Ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, faço aquilo. Ah, eu sou isso, sou... Isso aí muitas vezes é uma expressão orgulhosa que nós temos de nós mesmos. De pensarmos que somos mais do que somos. De pensar que nós estamos, às vezes, num patamar de fé, num patamar moral, por que não dizer, que nós não estamos, que nós não nos encontramos. E vejamos, nesse caso que eu estou relatando, de nós, às vezes, de forma equivocada, movido pelo orgulho, nos colocar numa situação de elevação que ainda não estamos, vejamos a bondade divina. Sabe o que Deus faz com nós? Uma coisa muito especial. A coisa que um pai amoroso vai fazer para o seu filho, mas com muito amor. Ele vai dar condições de nós realmente ver aonde nós estamos. Então aí a gente acha que tem fé, a gente acha que... E aí vem o quê? Vem o teste. Ah, não, mas eu sou uma pessoa paciente. Sim, mas qual o teu limite de paciência? Vai vir um teste para isso. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa. A caridade moral já não é tão fácil, mas a caridade moral do perdão é mais difícil. E aí vão vindo os testes, aquelas surpresas que a vida, surpresas que não são surpresas, porque tudo que provém de Deus provém com sabedoria e com uma finalidade, mas aquelas coisas que nos pegam de surpresa, os acontecimentos que nos pegam e a gente diz, mas e agora? Mas por que eu? A nossa fé é testada. Ali Deus está oportunizando nós nos posicionarmos perante nós mesmos, entendendo onde a gente está. É o nosso teste. E que bom quando a gente se encontra no patamar que a gente acha que está. E se a gente não se encontrar, a gente vai buscar. Então o autoconhecimento é exatamente o que? Tentar entender aonde nós estamos, não só no avanço espiritual, mas na própria vida, como estamos aproveitando a existência,
Mas quando nós analisarmos nós mesmos, nós analisarmos sem orgulho, sem vaidade. Bom, o meu defeito, o meu problema é esse. E vamos combinar, né, irmãos? Vamos combinar. Acho que a gente tem que relatar isso também. Não precisa ninguém vir dizer os defeitos que a gente tem. Ninguém precisa vir dizer os defeitos que a gente tem. Mas por que as pessoas dizem, então? Porque às vezes parece que a gente esquece. Então aí vem alguém e lembra. Vem alguém e fala. Os amigos, não, geralmente os inimigos. Quer dar atenção para algo que é falado? Dá atenção para aquela pessoa que às vezes a gente tem a conta de uma contrariedade, a conta de um inimigo momentâneo. Ouve, porque às vezes ali tem algo que vai nos interessar. Ou então aquelas coisas que nos chateiam, que nos incomodam. Talvez ali tenha algo a ser pensado. Mas por que isso me incomoda? São respostas que nós mesmos vamos dar para nós nesse exercício diário do autoconhecimento. E o autoconhecimento ele vai mais além. Como estamos agindo na vida, como foi o nosso dia, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando, quais os nossos planos. Então a gente vai fazendo isso diariamente. Vai aproveitando aquele momento, que pode ser um momento, por exemplo, de uma caminhada, pode ser um momento de um exercício físico, mas ter aquele tempo de começar a entrar para dentro de nós mesmos. Começar a nos conhecer. De maneira que se vier alguém nos perguntar alguma coisa, a gente tenha uma resposta. Qual é a tua qualidade melhor? Esta. Qual a tua limitação maior? É aquela. Quando a gente se conhece, a gente tem condições de responder isso. Mas o autoconhecimento, ele vai além dessa proposição. Porque o autoconhecimento, ele também vai nos possibilitar o quê? Coisas que vão vindo acompanhado dele. Uma delas é exatamente qual? A possibilidade de nós entrarmos no caráter de prevermos determinadas situações que podem nos trazer embaraço. Então, quando a gente se conhece, a gente já sabe qual o limite da nossa paciência, a gente já sabe quais os nossos limites em outras áreas, e aí então a gente vai fazendo o quê? Uma prevenção de futuros problemas. Vamos lá então. Futuros problemas como quais? A própria questão do trânsito, hoje tão atual, né? Dirigir o trânsito, fonte de tantos desafios emocionais. Então a gente sabe que o nosso limite de paciência é pouco. A gente sabe que às vezes a gente está com os nervos à flor da pele, até pelos problemas que estamos passando. Então o que a gente faz? A gente começa a evitar situações que vão despertar em nós aquelas coisas que a gente quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar a paciência, eu não sair para a rua para me incomodar, para sair gritando com todo mundo. Não, eu saí para fazer aquilo que eu vim fazer. Então, nós vamos prever isso. E esse comportamento do prever é justamente o quê? Nós criarmos atitude para que aquilo não aconteça. Então, se eu sei que determinado horário vai estar o trânsito intenso, eu vou procurar outro horário. Eu vou procurar um caminho alternativo. Ah, mas eu vou fazer a volta lá adiante, vou gastar mais gasolina. Bom, aí tu tem que escolher. Ou tu quer te incomodar com o trânsito trancado, ou tu vai gastar gasolina. As duas coisas não tem como resolver, tem que escolher uma. A vida é assim, né? Às vezes a gente tem que escolher uma coisa. Hoje a gente escolheu estar aqui no ECAC. Amanhã a gente pode escolher outra coisa boa, e outra coisa boa, e outra coisa boa. E aquela frase que nunca cansa, né? Nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, quando a gente vai escolhendo bem, naturalmente os resultados vão vindo. E aí, então, o autoconhecimento ele vai possibilitando isso. Mas também, o autoconhecimento nesse exercício que nos propõe Santo Agostinho, que a gente está trabalhando na noite de hoje, ele também tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade de nós, já falei isso em outra ocasião, uns 2 anos atrás, é a oportunidade de nós pegarmos o que é nosso. E quando a gente fala isso, né, parece que é a posse de alguma coisa. Ah, pegar o que é meu, então eu vou pegar uma coisa boa que é minha. Não, não necessariamente uma coisa boa. Vamos explicar então, vamos ganhar tempo. Pegar o que é nosso é nós assumirmos o que é nosso. É nós assumirmos as nossas responsabilidades. Então, lá no nosso exercício
de autoconhecimento, na nossa reflexão diária, é nós assumirmos aquilo que diz respeito a nós. Ou seja, interrompermos o processo que muitas vezes se instalou em nós, o processo de atribuir a culpa ao outro. E tem lá no banco de palestras, a palestra "A culpa nem sempre é do outro". Então, essa tendência que se tem de colocar a culpa no outro vai fazer o quê? Primeiro, sempre vai ter um culpado para tudo. Ah, não deu certo por isso. Eu abri um negócio, não deu certo. Peguei um funcionário que não trabalhava. Ah, peguei um funcionário que isso. Ah, mas era muito imposto para pagar. E aí vai ter toda uma série de justificativas para o não êxito. Sendo que muitas delas certamente com a sua razão de ser, mas não na totalidade. É a mesma coisa quando o casal se separa. E vou tocar aqui no assunto delicado, nós não podemos ficar tangenciando. A mesma coisa quando o casal se separa. Será que a culpa é exclusiva de um dos participantes daquela união? Ou será que tem ali a contribuição das duas pessoas que fazem parte dessa união? Certamente a segunda opção. Então, esse assumir o que é nós assumir a nossa responsabilidade, parando de atribuir a culpa a terceiros, parando muitas vezes de colocar a culpa, e aí vamos entrar para nós espíritas, espiritualistas e universalistas, vamos parar de colocar a culpa na espiritualidade. Ah, a minha vida não vai para frente porque tem um espírito obsessor que me persegue. Ah, minha vida não vai para frente porque eu tenho muita inveja em cima de mim, tem muito olho gordo, e aquelas coisas que o pessoal fala. Irmãos, nós temos liberdade de ação. Então é importante a gente entender que a culpa nem sempre é do espírito obsessor. Vamos lá então, vamos ter que falar isso bem rapidinho. Se o espírito se vinculou até nós é por quê? Dois motivos. Ou um ou outro, ou os dois juntos. Porque encontrou em nós uma vibração compatível. E essa vibração pode ser o quê? Pode ser a vibração da viciação, a dependência do álcool, da droga, a dependência emocional da maledicência, a dependência de alguma outra situação que causou ali um vínculo. Pode ser isso, pode ser isso. Pode ser os nossos entes queridos do passado, e aí não falei inimigos, são aqueles espíritos que ainda a gente tem alguma dificuldade, que a gente prejudicou lá nas encarnações anteriores, que hoje tentam nos perseguir, e que vinculam-se a nós, muitas vezes, desejosos do processo de vingança. E ali está o quê? Ali está um vínculo também para ser trabalhado e transformado em um laço de amor, em um laço de perdão. Então nós vamos perceber que tudo tem a sua razão de ser. E aí vamos voltar então para o tema central, que é autoconhecimento. Falávamos de entender nós dentro do processo, assumindo nós a nossa parcela de contribuição nos acontecimentos. É parar de colocar a culpa no outro, é assumir o que é nosso. Então o autoconhecimento, se ele for feito assim de forma clara, de forma sincera, ele vai nos possibilitar isso. E existem mais algumas dicas que a gente pode aproveitar o tempo para trazer dentro do processo do autoconhecimento, que é justamente o quê? Dentro dessa análise de nos conhecermos, de avaliarmos os nossos atos, nós vamos muitas vezes nos deparar com alguma dúvida. Mas será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que eu estou errando? E aí nós podemos fazer uma pergunta para ajudar nós a chegar a uma resposta sobre a questão, que é justamente o quê? O que Jesus diria do que eu estou fazendo? Se Jesus estivesse aqui vendo, participando, o que ele diria disso? Quais as palavras que ele traria para mim? Então ali já vai dar para a gente começar a entender, se aquilo é uma coisa boa, se não é. Passando exatamente aquela situação pela avaliação do mestre, daquilo que ele nos ensinou. Do amar a Deus sobre todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, quando a gente começa a trazer esses elementos, fica mais fácil a gente tomar a decisão acertada. Conseguirmos ter o entendimento naquele momento do que é realmente o necessário.
Também, uma outra pergunta que pode nos auxiliar é, quando a gente estiver analisando alguma coisa que diga respeito a outra pessoa, a gente pode fazer o quê? O exercício da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. E esse se colocar no lugar do outro é, muitas vezes, nós fazer todo o bem para aquela pessoa que nós estamos ali analisando aquela situação, fazer todo o bem possível para aquela pessoa, da mesma forma que nós gostaríamos de receber o bem. Então ali nós vamos tendo também mais um encaminhamento para a gente ir fazendo o quê? Ir tomando as decisões apropriadas na nossa vida. Porque a grande verdade, irmãos, e nós estamos hoje à noite chamando a atenção para a questão do autoconhecimento, a grande verdade é o seguinte: se nós tirarmos um tempo para nós, como estamos propondo na noite de hoje, de nos analisarmos, de refletirmos, ou se nós não fizermos isso, o tempo da nossa vida vai passar igual. A encarnação vai transcorrer. Os dias vão avançar e o término em algum momento vai chegar. Porém, quando a gente faz esse exercício, isso vai nos ajudando a aproveitar melhor a nossa encarnação, a fortalecer mais a nossa fé, a conhecer melhor os nossos limites, a conhecer melhor as nossas potencialidades. Porque às vezes nós estamos, como tem lá a parábola dos talentos, nós estamos com os talentos enterrados. Melhor dizendo, temos condições de sermos úteis em algumas áreas, em algumas obras, em algumas situações, mas nós não estamos conseguindo, às vezes, enxergar aquela possibilidade. Não estamos conseguindo enxergar que nós temos capacidade para aquilo. E quando a gente começa a se conhecer, a gente vê assim, não, mas eu acho que isso eu podia contribuir de tal forma. Ah, não, mas essa atividade eu poderia fazer. Ah, mas... E aí a gente vai vendo o quê? A possibilidade de realização no bem. Porque a gente parou, pensou e a gente sabe que a gente tem condições. Ah, mas e se nós não tivermos as condições? Vamos lá então. Uma coisa interessante, a pergunta é, e se nós não acharmos que não vamos ter condições de fazer alguma coisa que chega até nós como uma possibilidade de realizar o bem? Vamos pegar Jesus. Quem Jesus escolheu para o acompanhar? Pescador, os iletrados, os simples. Ele poderia ter conseguido algum doutor da lei, algum político da época, algum filósofo, não, mas ele, com a simplicidade, escolheu os mais simples. E isso para nós serve de incentivo, dizendo exatamente o quê? Que muitas vezes a gente não se acha em condições de fazer alguma atividade no bem. Mas, quando a gente se dispõe a fazer, a realizar, naturalmente a gente vai conseguindo desempenhar. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Então, no autoconhecimento, muitas vezes a gente chega à conclusão, puxa vida, eu estou fazendo tudo bem, eu estou seguindo, mas eu poderia fazer coisas, poderia aproveitar melhor o meu tempo, poderia dar uma contribuição melhor para o meu planeta, para a sociedade, para aqueles que estão à minha volta. E aí a gente começa a ver, né, a própria questão da possibilidade de fazermos o bem. Quantas atividades nós temos, né? Na própria abertura que foi falado, né, das irmãs que fazem a refeição, foi falado da ONG lá que cuida dos animais, foi falado da própria PAI, que é totalmente direcionada a uma necessidade física, né? A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, ali está o quê? Um campo de trabalho, um campo de possibilidades, de nós aproveitarmos a nossa vida, de nós aproveitarmos a nossa existência, de fortalecermos a nossa fé. Sim, porque o tema, ele vai, né, autoconhecimento, autodomínio, depois ele vai chegando na fé. E o que é a fé? A fé é a nossa crença interior, é a nossa força de construção. Mas a fé mais preciosa que tem, é a fé com obras. Da mesma maneira que a oração mais linda, mais agradável a Deus, não é apenas o louvor de olhos fechados, de joelhos, com lágrimas. Isso é bonito quando sai do coração. Mas a oração mais agradável a Deus é nós fazendo o bem. É nós buscando a nossa melhoria, é nós buscando a nossa transformação, é nós pedindo forças para nos modificarmos. Sim, porque lá no autoconhecimento, às vezes a gente vai chegar à conclusão que chega, deu, acabou.
São 3 palavras que nós podemos usar elas na nossa vida com muita intensidade, principalmente naquilo que tem que ser interrompido. Não quero mais fazer errado, agora eu quero fazer certo. Não quero mais esse ambiente, agora eu quero... Não, eu não quero mais tal comportamento. Chega, terminou, basta. Então, quando a gente se propõe a isso, e o autoconhecimento que vai nos dar esse entendimento, quando nós nos propomos a isso, nós não estamos sozinhos. Deus ali está conosco também, o quê? Nos fortalecendo, nos apresentando a espiritualidade para nos acompanhar naquela tarefa. Irmãos, a gente quando está fazendo bem, está se modificando, está se esforçando, a gente nunca está sozinho. Estamos acompanhados e estamos muito bem acompanhados, embora às vezes a gente se sinta sozinho. Às vezes na prova a gente se sente sozinho. Mas nós não estamos sozinhos. Quando a gente está com Deus, está com fé, está tentando acertar, está tentando corrigir, está tentando mudar para melhor, a espiritualidade de luz está conosco. E aí nós viemos, por exemplo, num trabalho como este, ouvimos aqui a exposição, depois a próxima etapa, e quando a gente recebe ali na próxima etapa aquilo que chega para nós sobre o aspecto espiritual, aquilo vai nos fortalecer. E aí o trabalho vai fazer sentido, por quê? Porque nós estamos aliando a nossa terapia espiritual, a nossa busca, a busca pelo recurso magnético, pelo recurso fluídico, mas estamos aliando isso ao quê? A nossa mudança, a nossa melhora, as nossas obras no bem. Aí esse resultado ele é mais intenso. Ah, Renata, eu vou me curar? Então não se dá esperança de nada. A gente, porque a cura melhora, isso não pertence aos homens, isso pertence a Deus. Ele sabe o momento. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Mesmo que continue doendo, vai doer menos. Como assim? Quando a gente está buscando o melhor, quando a gente está trabalhando no bem, quando a gente está conectado com Deus, a dor às vezes vai nos acompanhando como um processo natural que a gente tem que passar nessa existência. Só que a dor não vai encontrar eco, poderá encontrar eco no nosso corpo físico, mas não vai encontrar eco no nosso coração, porque o nosso coração vai estar aquecido. E quando o nosso coração está aquecido, a gente vai conseguir conviver com aquela dor sem revolta, com resignação, não perguntando a Deus por que eu, pelo contrário, agradecendo, meu Deus, que bom, mais um dia, que eu possa aproveitar bem esse dia, que eu possa aproveitar as oportunidades, que eu possa aproveitar para conviver com amor, com harmonia com aqueles que eu amo, que eu possa aproveitar esse dia para me reconciliar com aqueles que ainda não me reconciliei. Aliás, irmãos, finalizando, não menos importante, o processo da cura, isso é para alguém que está aqui hoje. O processo da cura envolve e muito o perdão. Então fica para todos nós essa reflexão e que possamos nos esforçar para perdoar e que esse perdão possa também trazer para nós alívio. O alívio vibracional, o alívio de nós modificarmos na nossa essência espiritual aqueles sentimentos que muitas vezes estão desequilibrando o nosso perispírito e refletindo por extensão no nosso corpo físico. O amor tem o poder curador. E o perdão, muitas vezes, é a primeira etapa para nós alcançarmos o amor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.